Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Com a glamorização de algumas áreas da profissão, é difícil para os estudantes perceberem que, além da parte linda de lidar com potrinhos, há também diversos desafios em trabalhar em uma atuação sazonal como a neonatologia equina. E hoje, Fernanda Timbó nos conta como trilhou seu caminho até essa área e compartilha diversas dicas para quem tem desejo em saber mais sobre as áreas de neonatologia e pediatria em equinos. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Thaís. Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Que bom, nós também ficamos muito felizes com o seu aceite. Então, Fernanda, você, fez graduação na Bahia, e você foi para Pelotas, você rodou bastante, Quando você saiu da Bahia e foi para Pelotas, era porque oferecia um enfoque maior na área que você gostaria de atuar? Sim, Thaís, na verdade, desde quando eu descobri que existia um programa de residência, comecei a pesquisar onde que eu ia fazer, onde que eram as melhores residências do Brasil na área que eu queria, que era clínica e cirurgia de grandes animais, porque eu realmente não tinha um foco ainda definido se era equino que eu gostava mais, ruminante, eu gostava mesmo de clínica. Aí achei lá, e Viçosa era um dos lugares mais tradicionais, e, na verdade, era o programa que tinha o formato que mais me chamava, por ser mais generalista mesmo. Que eu pensava, eu vou formar sem muita noção do que são as coisas, então eu vou fazer um negócio generalista ali, vou ver de tudo um pouco, e aí nesse processo eu acho que eu vou encontrar qual é o caminho que eu gosto mais. E aí, durante a residência, eu atendi muitos casos desafiadores de neonatologia. Potrinhos, cabritos, eu falo que eu tenho uma paixão secreta por cabritos, tá? E, na verdade, caprinos em geral, eu amo, amo, amo caprinos. Tenho focado mais em equinos, mas não consigo largar eles, não tem jeito. Mas, enfim, eu atendia muitos casos bezerros também, muitos casos de neonato, e eu tinha muita dificuldade em achar quem me ajudasse. Eu ia falar com o pessoal do medicina interna, mas ficava, mas neonato é meio diferente. Dá uma estudada lá e vê o que você acha. E o pessoal da reprodução também, às vezes, se metia um pouco, e era aquela coisa que eu ficava meio perdida. E aí, na residência, eu decidi que eu ia querer me especializar mais em neonatologia. Ok. E aí, nisso, já quando eu fui acabando a residência, comecei a pesquisar quais seriam, então, os melhores lugares para eu fazer um mestrado, já que eu sempre quis seguir carreira acadêmica também. Então, quais seriam os melhores lugares no Brasil ainda para eu conseguir estudar mais neonato? Foi aí que veio Pelotas, que eu vi que o professor Carlos Nogueira e a professora Bruna Curcium eram as grandes referências aqui do Brasil nessa área, já pesquisavam há mais de 20 anos, neonato e obstetrícia. E foi lá em Pelotas que eu fui descobrir a importância da obstetrícia e da gestação no meu trabalho com o neonato. Até então eu não tinha tanto essa noção, Acho que boa parte das pessoas não tem mesmo, mas não tem como dissociar as duas coisas. Mas aí foi assim que eu fui parar lá. Então, na verdade, o meu caminho sempre foi trilhado realmente buscando os lugares que eram referência. E foi assim que eu fiz essa jornada pelo Brasil. Sim, é bem interessante. Eu acho que é bom você ter levantado esse ponto de como, em algumas situações, a gente não tem uma visão do global. A gente tem aquela área, fala, ai, que lindo, adoro o neonato, quero trabalhar com o neonato. E acha que a vida vai ser aquele unicórnio vomitando estrelas, e a gente depois percebe que, vulgarmente falando, o buraco é mais embaixo. A gente precisa, às vezes, de um conhecimento bem mais amplo para poder atuar naquilo que a gente ama mais. Então, nós temos percebido que, ultimamente, a atuação em neonatologia equina tem chamado muita atenção dos estudantes, tem um pouco daquele caráter de profissão dos sonhos, aquela coisa bem gloriosa, de ir lá, ajudar no parto, pegar aquele potro, né, e fazer tudo o que precisa ser feito. E a gente que tem um pouco mais de experiência sabe que, né, com toda foto linda do Instagram, normalmente vem uma ralação que, às vezes, as pessoas não conseguem dimensionar. Então, você poderia comentar um pouquinho para a gente como é que é essa rotina da atuação com obstetrícia, neonatologia equina,
focando também na parte complicada ali. Bom, Thaís, é bem isso mesmo. Na verdade, é muito engraçado até o que está acontecendo nos últimos anos com a neonato equina. Tá na moda completamente, e tem horas que eu até me acho brega falando que eu trabalho com neonato, sabe? Porque quando a gente olha para um lado, agora todo mundo trabalha com neonato, todo mundo ama neonato, e eu recebo muita mensagem, assim, pedindo estágio. Já me perguntaram se eu oferecia residência em neonato. Eu falo, gente, primeira coisa, como eu comentei, eu não consigo entender um graduando, assim, alguém está na faculdade ainda, tá tão obcecado, pensando tanto em uma coisa tão específica. Porque, assim, como é que você quer ir lá entender o que acontece com o neonato, com o potrinho, se você mal sabe o que é o cavalo, o que é a espécie equina, como é o comportamento, o que ela come, o que ela faz, sabe? Não dá. Então, assim, na minha visão, muito particular, minha, assim, também, talvez, mas, por exemplo, uma residência tem que ser algo mais geral. Olha para a medicina. Acho assim, quando a gente se sente um pouco perdido, a gente olha para quem está mais avançado um pouco no estudo do que a gente. Então, vamos ver lá a medicina, vamos pensar na medicina. A residência deles, primeiramente, é mais longa e tende a começar com uma coisa mais geral, para ir, então, tipo, cirurgia. Você não chega já, eu quero fazer cirurgia oftálmica, vou fazer uma cirurgia ou uma residência em cirurgia oftálmica. Não, tu vai fazer uma residência em cirurgia geral, e aí em seguida você vai fazer lá oftalmologia, não sei se é isso mesmo, e depois vai estar fazendo isso. Então, assim, é um caminho, é uma jornada. Eu não apareci mexendo com neonato do nada, eu não me formei mexendo com neonato, sabe? Isso não existe. E eu acho que as pessoas estão pulando etapas. Eu já conversei com alguns alunos e muitos deles colocam a culpa nos professores, dizendo que os professores estimulam eles a já saber qual vai ser a especialidade que eles vão atuar. Eu não sei qual é aí realmente a verdade disso tudo, mas mesmo que seja, eu acho que é uma boa situação já para as pessoas começarem a aprender a pensar por si mesmas, a ter senso crítico. Inclusive, isso nessa era de internet, isso é muito importante. A gente tem que conseguir filtrar o que a gente vê. E o que eu acho que ninguém está filtrando em relação ao neonato é que o potrinho é lindo, é maravilhoso, sim, mas tu já levou coice de potro, pisada de potro? Cara, tem coice de potro que dói mais que coice de adulto, porque aquele casquinho fino na canela, na época de temporada, gente, minha perna é só roxo, sabe? Nossa, eu já tive iodo na sola do pé. Uma coisa que eu tento até falar muito quando as meninas vêm falar comigo e mexer com o neonato, estão estagiando comigo, alguma coisa assim, para e pensa no que tu está fazendo. Para também e olha ao redor. Eu não conheço ninguém que trabalha com neonato em equinos aqui no Brasil e trabalha só com neonato. Não conheço. Eu? Não. Eu faço acupuntura também. Eu organizo o curso. Eu, sabe, planejo entrar na docência. Ano que vem eu quero ir para o doutorado. Enfim, não existe essa pessoa aqui no Brasil ainda. Até porque não existe a mentalidade do criador e de tudo que isso é necessário, até do veterinário muitas vezes, sabe? Então acho assim que tem que ter cuidado, tem que pesquisar, tem que conversar. Hoje em dia com o Instagram, com tudo isso, a gente tem tanto acesso a tanta gente bacana. Claro, tem que filtrar, porque tem muita gente bacana e muita gente também não tão bacana assim, que só parece, mas não é. Mas eu, sem dúvida, falaria, e assim, todo mundo que eu conheço, que sempre quis muito mexer com neonato, quando foi realmente estagiar com neonato, quando foi viver a neonato mesmo, das duas, uma. Ou parou e pensou, não sei, viu, se é isso mesmo que eu quero, porque é muito puxado, ou apaixonou de vez, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheço gente que está meio dividida até hoje, não sei se gosto ou não gosto, porque é muito puxado, não que outras especialidades não sejam também, né? O intensivismo é puxado, só que o intensivismo, ele é muito presente na neonato. E a grande questão é que as pessoas não têm noção do que é intensivismo. Isso, na nossa medicina equina aqui do Brasil, o intensivismo, ele não é tão presente ainda. As pessoas acham que mas o buraco é mais embaixo, como você mesmo falou. Mas é bacana, de qualquer forma, que a gente tenha, hoje em dia, muito mais exemplos de mulheres atuando nessas áreas, porque ainda hoje é uma questão muito forte. A questão dos desafios, dos preconceitos. Então, queria perguntar qual é a sua experiência com relação a isso.
Aí é que tá, eu já sofri muito mais preconceito por ser de fora, por ser baiana, por exemplo, do que por ser mulher. Muito mais, nem o que falar, assim. Lá em Viçosa, imagina, interior de Minas Gerais, a gente sabe que é um lugar extremamente tradicional, e lá a gente ia muito a fazer atendimento nas fazendas. Naquele lá pequeno criadorzinho que tem 5 vaquinhas de leite lá, aquela pessoa que vacina, não, ele compra e joga fora, só para me enviar a nota fiscal, que tem que ter nota fiscal, mas ele não aplica, porque não tem por que aplicar a vacina, assim, sabe? Então são pessoas realmente com a cabeça um pouco mais fechada e tal, mas enfim, eu atendia nesse sistema aí, e eu sempre conto essa história. Eu tinha um colega lá com um R1, que era R1 comigo também, a gente era muito parceiro, e eu tinha uma mochilinha de atendimento, sabe aquela marca Kipling do macaquinho? Só que ela parecia com a mochilinha da Hermione, de Harry Potter, sabe, que cabe tudo dentro, que ela fica enorme, porque eu enfiava as coisas lá dentro e cabia, então eu levava ela para os atendimentos. Aí eu ia no meu macacão, com a minha mochilinha de macaquinho, assim, sabe? E ia atender. E esse meu colega, ele virou para mim um dia e falou: Fernanda, você não tá vendo que ninguém vai te levar a sério desse jeito? Como é que você vai chegar na fazenda lá de atender vaca, assim? E eu olhava para ele e falava: mas o que tem a ver a minha bolsinha aqui com o meu atendimento? Não, mas ninguém vai te levar a sério, não vão querer que você vá atender. Aí eu virei para ele e falei: bom, azar de quem não quiser, né? Porque tá perdendo uma ótima veterinária. Aí ele olhou para mim e falou: é verdade. Então, tudo certo. Então, assim, esse é meu jeito de lidar com essas coisas, sabe, Thaís? Eu tento levar, assim, azar de quem não quer. Mas também eu tento mostrar sempre que tem muita coisa por trás disso aqui. Eu estudo muito, eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa, eu não aguento ter dúvida. E eu sempre gostei muito de me comunicar bem com as pessoas. Então vinha esse senhorzinho, esse pessoal mais brutão assim comigo, só que eu sempre fui de conversar, então eu conversava numa boa, eu mostrava para eles, sabe? Explicava direitinho as coisas. E aí acho que talvez por isso também eu nunca dei muita brecha, nunca deixei ninguém me olhar torto e ficar querendo tirar satisfação. Não era nada disso. Eu sempre tentei, me olhou torto, vou fingir que não tô vendo e vou fazer o meu. E vou dar o meu melhor para ele. E aí, quem sabe, ele vai ver que não precisa disso. Mas eu sempre consegui ganhar muita gente assim, sabe? Lá em Viçosa, isso foi muito claro para mim, a ponto de... Tinha um criador de cabra lá mesmo, que era zootecnista até, bem desses brutão, assim, também, tudo. Mas ele tinha essa criação de cabras e cabra de leite. Então, vira e mexe, tinha uma pneumonia, enfim. E chegou num ponto que ele já chegava no hospital me procurando. Aí eu ficava, pô, tá vendo? Ganhei. Sim, com certeza. É interessante porque, assim, as experiências são muito diversas. Então, essa questão do machismo, do preconceito, tem várias faces. E tem muito a ver também com a forma como você lida com aquilo que você recebe. Então, não é que a pessoa que sofreu situações de machismo, né, às vezes mais complicadas, é porque ela não soube lidar, longe disso. Não é isso. Mas a situação é realmente muito particular para cada um, assim. É a tendência na medicina veterinária, a maioria dos alunos são do sexo feminino. Então, assim, para a área de grandes animais, a gente ainda percebe que algumas pessoas têm receio. E é uma questão interessante, porque eu nunca pensei em perguntar para alguém que trabalha com pequenos animais se a pessoa já passou por uma situação de machismo, ou às vezes até de ser preterido, por exemplo, para uma determinada seleção, porque estava dentro do processo seletivo, tinha um homem lutando pela mesma vaga, enfim. Você sabe o que você falou agora, Thaís? Eu até me toquei que, na verdade, o que eu já ouvi de criador é que preferia mulher cuidando de potro, por exemplo, pela função da sensibilidade, dos detalhes e tal, que a mulher ela tende a ser, sem querer generalizar, fazer essas divisões assim, mas tende a ter mais aquela coisinha de detalhes, enfim, aquele carinho maior também, já tá como filho mesmo. Então, isso eu já ouvi. Não sei se de repente, se fosse mexer com ortopedia, aí a Ana não ia querer. Eu falo, eu tenho muita sorte de não ter essas experiências ruins nesse sentido, mas como eu falei, em relação a ser de fora, aí sim, aí eu já sofri alguns preconceitos, mas também tiro do mesmo jeito, porque, sinceramente, eu sou mais eu. A gente tem que ter confiança no nosso taco. Eu acho que é muito uma questão de enxergar em que fase você tá. Não adianta eu querer me comparar com um cara, tô na graduação, o cara lá já tem doutorado, pós-doutorado, já dá aula há 20 anos, não é um parâmetro para me comparar. Mas a gente tem que saber onde a gente está e o que a gente pode oferecer também, enquanto profissional, porque senão fica só se apegando à insegurança. E justamente também aí que eu acho essa questão do autoconhecimento que é muito forte, até para isso, você não tentar oferecer mais do que você é capaz, né? Estabelecer limites. Eu acho que isso também gera muita confiança do outro lado, sabe? Quando você diz, olha,
chegou no meu limite aqui. Eu me garanto nisso. Daqui em diante, é melhor você buscar o colega X, ou te indico, acompanho também. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, especialmente nessas situações, sabe? A gente conseguir se sentir melhor com o que a gente está fazendo também. Ter noção de quem a gente é e do que a gente pode fazer. Concordo 200%. E aí, Fernanda, uma questão que eu acho interessante também a gente discutir é a questão de inserção no mercado, porque a gente sabe que uma insegurança grande que os alunos têm é como é que eu vou fazer para conseguir um emprego? Como é que vai ser esse processo? Eu já tive situações de alunos me perguntando, mas quem é que vai me oferecer um emprego? Ninguém, jamais. Né? A não ser que você seja muito top das galáxias, assim, a coisa mais extraordinária que já existiu. Mas existe uma baixa probabilidade de alguém chegar te oferecendo um emprego assim, sem você ter feito absolutamente nada para isso. Então, como é que foi essa trajetória para você? Eu acho que é muito oportuno até, Thaís, você ter perguntado isso, assim, porque que acontece? Eu dificulto a minha vida. Eu falo que eu insisto em pegar o caminho mais longo. Porque, se você parar para pensar, veterinário autônomo é muito de boca a boca, de nicho, então de você estar ali fazendo o seu nome. E o que é que eu fiz? Saí de um lugar ali, meu estado, onde eu nasci aqui em Salvador, né, na Bahia, já fazia estágio desde sempre, com cavalo, com grande, não sei o que, não me conhecia, pá, saí. Formei, fiz o quê? Saí daqui e fui para Viçosa. Cheguei em Viçosa, comecei a cavar lá para fazer o meu cantinho, fazer meu nome. Com 2 anos de residência, todo mundo já me conhecendo, já gostando de mim, o que eu fiz? Saí, fui embora de novo. Aí lá fui eu para Pelotas. Também que ninguém me conhecia lá em Pelotas. Quando eu descobri que lá era o lugar, né, que eu queria fazer, eu peguei o telefone e liguei para a professora Bruna Cúrcio. Ela nunca tinha falado comigo na vida. Liguei para ela e falei, professora, a senhora não me conhece, meu nome é Fernanda, fiz residência na UFV, eu queria muito trabalhar com neonato e eu sei que vocês são referência, então eu queria fazer mestrado contigo. O que eu faço para fazer esse mestrado aí? E aí eu passei uns 10 dias lá, ela falou que eu podia ir para conhecer e tal, e fiz a seleção no final do ano. E aí passei. Cheguei num novo lugar, lá fui eu, ajeitar meu lugarzinho, fazer as pessoas me conhecerem. No início foi muito difícil lá também. Aí quando eu consigo estabelecer lá, fui embora. E aí, nesse fui embora, na verdade, eu fui para a França, porque surgiu uma oportunidade, meu co-orientador pediu uma indicação para ele de alguém para trabalhar num Aras na França, e ele me indicou. Só que era temporário, porque era só na temporada de parto de 2019. Eu já estava meio com tudo certo para voltar para a Bahia, estava já com tudo ajeitado para ficar na clínica que eu já tinha contato antes e tudo. Cancelei para ir para ser essa temporada fora, também só incertezas. Mas aí fui para lá, para a França, e consegui um visto de trabalho temporário, que por sinal acho que é uma dica excelente para dar aqui para os novinhos, que existe um visto muito legal de férias-trabalho, que você pode trabalhar 1 ano fora na França, Austrália, Nova Zelândia, tem alguns países que têm esse convênio com o Brasil, e é de graça o visto. Eu só paguei o SEDEX do passaporte. Só que é só até 30 anos, então corre, galera. Mas enfim, aí fui para a França, acabou lá minha temporada no Aras, volta para o Brasil, não, deixa eu aproveitar a oportunidade, vou fazer um mochilão. Aí eu fiz um mochilão de 3 meses pela Europa, que era meu sonho, e aí eu voltei para cá em dezembro de 2019. E depois desse tempo todo fora, e aí voltei para cá em dezembro, janeiro, assim, de janeiro de 2020. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar. E aí que surgiu a Crescer. Só aí que a Crescer realmente tomou forma. Vamos montar, então, esse serviço que até então não existia. Montei, aí fiz a parceria com a Clínica do Rancho e aí veio a pandemia. Então, na verdade, eu acho até engraçado que muita gente vem falar comigo como se eu fosse, meu Deus, uma grande profissional da área já de muitos anos. Na verdade, eu me estabeleci aqui na Bahia ano passado. Então, eu estou montando meu mercado ainda. Eu estou ajeitando meu lugarzinho de novo pela 3ª vez, eu acho, 4ª vez, enfim. E é difícil. Então, coisas que eu tinha planejado de fazer, café da manhã com os criadores, para explicar o que é o serviço, mostrar a importância, eu não consegui fazer. Desafios todo mundo tem, e não é fácil para ninguém. Porque eu acho que redes sociais fazem muito mal nesse sentido às pessoas. Parece que é tudo muito fácil. Parece que a gente cai assim, maravilhosa, já atendendo lá com muitos casos. Tanto que minha casuística aqui é pequena. Todo mundo que vem falar comigo, me pedir estágio e tal, eu falo, gente, eu não tenho como dar estágio para ninguém, porque eu não tenho uma casuística grande aqui ainda. A gente vai caminhando um pouquinho, passinho de formiga mesmo. Ninguém começa atendendo todos os dias. Ninguém começa tendo paciente todos os turnos direto, assim. Então, sim, seria difícil, mas se você mostra o serviço, é competente, se você mostra o que você tem para oferecer, fica muito mais fácil. E também,
se, claro, você tem boas habilidades interpessoais. Mas é difícil para todo mundo. Sim, eu acho que as redes sociais realmente dificultam um pouco essa questão de visualizar o quanto pode ser difícil. Eu estava conversando com o Emílio, e ele trabalha com bovinos, ele falando, nossa, de um estagiário sentou do meu lado e falou assim, eu queria ser igual a você, assim, começar, tipo, a bombar, a trabalhar pra caramba do nada. Ele, cara, eu tô ralando há 6 anos, sol sob sol. Ele falou, ninguém enxerga o seu esforço. As pessoas, às vezes, pegam uma informação ou outra e acham que você já brotou no topo, né? Sim. Naquele lugar coroado, maravilhoso, e não sabem de toda a sua trajetória até chegar ali, naquele momento que você fala, não, aqui tá ok, aqui tá confortável. Então, assim, a partir do momento que você alcança uma meta, você não vai sentar ali e descansar, você vai planejar um próximo passo. Então, é bem bacana, assim, que você tenha ressaltado isso, porque às vezes a gente se apega muito ao sucesso, ou aquele ideal de um profissional que você acha muito bacana e você não faz a menor ideia do quanto a pessoa ralou para chegar ali naquela posição. Uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que ter cuidado é colocar no topo que não chegou lá ainda. Tipo, tem gente que vem falar comigo como se eu fosse já assim, sabe? O meu Deus do céu. Eu falo, não, galera, eu acabei de sair das fraldas. Tô começando também, tem 1000 coisas pela frente ainda. Não, mas é interessante porque, assim, você oferece um serviço que é inovador, é uma pegada que está vindo de pouco tempo para cá, tem vários aspectos aí a considerar, a questão do empreendedorismo, da inovação, conhecimento de mercado e outras habilidades que a gente não adquire na universidade, nem na residência, nem no mestrado, né? Isso é uma coisa realmente de tomar na cabeça lá e falar, agora eu tenho que entender de gestão de finanças, ou agora eu tenho que entender de publicidade. Muitos conhecimentos que a gente às vezes não foca. E, Fernanda, achei muito bacana essa sua experiência da França, que eu não conhecia. Como é que foi trabalhar em outro país? O idioma foi ou não foi uma barreira para você? Como é que foi essa preparação para ir? Foi uma coisa meio, surgiu a oportunidade, vamos! E chegando lá eu vejo o que vai acontecer. Como é que foi essa logística aí? Desde pequenininha, meus pais já me colocaram em curso de idiomas, de inglês, né? E aí, durante a graduação, por coincidência ou não, né? Enfim, várias coisas aí do universo que a gente não explica, eu fiz francês. Enquanto eu estava na graduação ainda, na UFBA tem cursos de idiomas, cursos de extensão, que são bem mais baratos, e a maior parte dos federais realmente tem isso, só que as pessoas não sabem. E aí eu fazia francês lá na época da UFBA, e eu lembro direitinho de vários colegas meus que falavam, pra que você está fazendo francês? Você já fala inglês. Pra que você está fazendo outro idioma? Não precisa disso, fica ocupando o seu tempo. Eu falava, nossa, mas eu gosto. Conhecer outras pessoas, falar outra língua, poder falar com mais gente ainda. Enfim, fiz 2 anos e meio de francês na época da graduação. E aí, lá no mestrado, surgiu isso de ir para a França. Claro, eles pediam só inglês, mas eu tinha esse a mais de falar francês também. Não sei se foi por isso que me escolheram, ou porque fui bem indicada lá também, mas enfim. Eu recebi a proposta em dezembro e eu tinha que estar lá 6 de março. Isso assim, eu tinha que defender o mestrado ainda. Minha defesa foi dia 26 de fevereiro e eu viajei para a França 5 de março. Enfim, foi uma loucura, mas deu muito certo. Foi uma experiência muito legal, em todos os sentidos possíveis. Lá eu trabalhava com mais 2 veterinários, um da reprodução, que era brasileiro, e uma espanhola, que era a Clínica Geral do Aras. É uma Aras enorme de cavalo de salto. Foi muito bacana, especialmente que meio que coroou o meu mestrado. Foram 94 potros que a gente teve lá no Aras naquele ano. Então, é bastante coisa. Foi bom para colocar tudo que eu tinha visto no mestrado, tudo que eu já tinha estudado, pensado, e realmente foi muita coisa que aconteceu lá. Então, a parte técnica foi muito boa e também a parte pessoal, porque tiveram momentos muito difíceis lá, especialmente também na lida interpessoal, que eu até levo numa boa, mas muitas vezes eu tinha que conseguir contornar situações de outras pessoas. Mas foi uma experiência muito interessante, muito bacana, aprendi bastante em todos os sentidos possíveis. Fora que me proporcionou realizar um sonho, que era o meu mochilão. Que também muita gente me chamou de maluca, e como é que eu ia perder esse tempo viajando, eu tinha que voltar e trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, não sei o quê. Só que foi um mochilão, assim, mochilão mesmo raiz, e foi bem planejado. Eu sabia exatamente o quanto eu ia gastar, então assim, foi planejamento. Que também eu tive a felicidade de, lá em 2017, quando eu comecei o mestrado, eu comecei a estudar finanças pessoais. E aí, imagina, para uma pessoa que ganha bolsa de mestrado, isso é muito importante. Porque não é muita coisa mesmo, muito difícil. E aí, tudo isso que eu fui já começando a aprender e tal, me ajudou muito para quando chegasse lá na França, eu conseguisse fazer meus planos bem direitinho e me organizar para fazer tudo.
Quando a gente para pensar, essa questão de organização financeira não é uma cultura que a gente tem habitualmente, né? Em geral, a gente não pensa muito nisso. Aí você tem que viver com a sua bolsa de mestrado, você vive. Você ganha R$ 1.300, você vive com R$ 1.300. Não tem uma margem, não tem uma sobra. E aí, se você se vê em algum momento sem renda, você fala, e agora? Como é que resolve? Então, essa organização é importante. E outra questão também que eu acho que é bem relevante, embora as pessoas questionem, sua louca, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, não tem nada que pague você realizar um sonho. Sim. Você se organizou, você já estava lá. Vai Exato. postergar isso para quê? Então, assim, eu acho que dentro de uma organização, de um planejamento de vida, a gente tem que encaixar coisas que façam bem pra gente e que estejam até preferencialmente fora da esfera profissional. Às vezes você consegue conciliar, beleza, teve essa experiência na França, depois conseguiu viajar, emendou ali a situação europeia, mas assim, a gente tem que se montar enquanto pessoas com mais visão de mundo, de perspectivas, de coisas que gosta, porque eu não lembro exatamente quem agora. Se eu não me engano, foi o Paulo Jarque, que ele comentou, quando você ama muito a sua profissão e se dedica muito àquilo, e eventualmente, em algum momento, o seu lado profissional não tá bom, parece que toda a sua vida está desandando. Mas você não é só profissional. Você é filho, você às vezes é pai, é mãe, é namorado, namorada, é marido, enfim. Você é muitas coisas além de profissional. Então, se você tiver um equilíbrio maior em outras áreas da sua vida, vai ficar mais fácil até lidar com um momento profissional que não esteja lá tão bom quanto você gostaria. Com certeza. Na verdade, assim, Thaís, eu acho que isso é uma coisa que o veterinário de equino ele se perde muito, porque é bitolante. O meio do cavalo é um meio bitolante. Se você parar para ver, quando você junta lá com as pessoas de cavalo e tal, vocês vão falar só de cavalo. Se é só com veterinário, vão só falar de cavalo e de criador. Sabe, o criador fez isso, fez aquilo. Eu acho que isso, as pessoas se limitam muito, se deixam limitar muito, na verdade. E essa é uma coisa que eu sempre tive muito para mim de não fazer isso comigo mesma. Porque eu acho que as pessoas têm muito isso, glamorizam o só falar de cavalo, o só viver entre cavalo, o só tá ali com... Gente, para! Cavalo é maravilhoso, bicho é maravilhoso, mas o mundo é tão mais que isso. Não tem por que você se limitar tanto. Já vai ter tanta coisa na vida que vai te limitar, sabe? Tanta gente que vai querer te dizer o que fazer, o que você gosta, o que você tem que gostar, o que você não tem que gostar. Por que você vai fazer isso consigo mesmo? E é isso, mas eu acho que eu tenho muita sorte também de ter muita gente ao meu redor fazendo isso. Eu tenho uma amiga que é advogada, mas está fazendo gastronomia. Tenho um primo que é médico, ele é apresentador de programa de televisão e agora é advogado também. Então, talvez por ter tantos exemplos assim ao meu redor, fique mais fácil para mim pensar assim e ver isso. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque é uma coisa que realmente a gente observa bastante. Essa questão do bitolado, só saber falar sobre isso. E acaba sendo bem complicado, porque, de uma certa forma, se você não se sente confortável sendo essa pessoa bitolada, se você quer olhar para fora e se você anseia por mais, às vezes é difícil você se sentir encaixado dentro desse contexto. Você é julgado. Exatamente. Você é muito julgado. Como assim? Você não sabe o nome do cavalo campeão da última exposição que fez sua prova em 3 segundos? Gente, eu não sei. Assim, eu tenho essa mesma questão, porque eu gosto da clínica. Eu gosto da máquina, do organismo, do funcionamento, quem conversa com quem, é respiratório com cardíaco, é digestório. E assim, eu vejo o animal dessa forma. Para mim, ele é filho de não sei quem. Você sabe quem é meu pai? Palmas em câmera lenta para ele. É quase como se o animal chegasse e perguntasse: você sabe com quem você está falando? Você sabe qual é o meu pedigree? Meu filho, não sei, não quero saber. Porque, na verdade, assim, já aconteceram situações de chegarem pessoas para o atendimento no hospital, a pessoa desembarcou o animal, não vou nem falar espécie, para não gerar nenhuma lembrança em lugar nenhum que eu passei. Ninguém vai saber que situação foi essa. Mas assim, o animal desembarcar e o condutor já falar, porque esse animal vale R$200 mil. Dá vontade de olhar e falar assim, meu amigo, animal doente não vale nada. Porque pode morrer e R$200 mil vão pro lixo. Porque assim, o animal tem a seguro, enfim, existem outras questões. Mas assim, não vem com essa pompa toda. É o que a gente vê, por exemplo, com a pandemia agora. O cara rico, o cara pobre, todo mundo morre, gente. Todo mundo fica doente. Não tem essa seleção. E realmente, eu acho que a gente pode aproveitar até essas situações de encontros técnicos, quando existia presencialmente, se Deus quiser, em breve volta. Você vai no congresso, você vai reencontrar ou conhecer pessoas novas que trabalham em locais diferentes. Às vezes até conversa um pouquinho, uma experiência, uma troca de experiência técnica aqui ou lá.
Mas a maioria das pessoas que eu conheço vai para congresso para desanuviar. Assim, legal, atualização técnica, ótimo. Pô, legal essa técnica aí, vou aplicar no meu dia a dia. E aí, onde é o passeio de hoje? Onde é que a gente vai almoçar? Com quem que a gente vai conversar de novo? Porque as pessoas precisam ter bons relacionamentos também. Isso faz parte da formação humana. E só sentar e ficar falando do técnico, independente da espécie. Imagina, só ficar falando, sei lá, de cirurgia gastrointestinal de cão. Gente, vai Não, tomar uma não dá. caipirinha, vai Vai ficar abstrair de um pouco a boas. mente. E assim, eu sou bastante nerd. Eu sou aquela pessoa, eu gosto, igual eu falei, eu gosto de estudar, mas eu também ensaio e tudo. E assim, queria até aproveitar o gancho da deslinhagem, saber quem é o cavalo e tal. Meu chefe lá no Aras ficava muito chateado comigo. Porque os potros nasciam, ele vinha me perguntar: ai, Fernanda, isso aí é filho de quem? Eu olhava pra cara dele, olhava pra cara da égua, dela. Tá, mas quem é o pai? Quem foi o sêmen? Ah, não sei, olha lá no papel. No início ele ficava, mas como? Eu falava, olha, não muda nada pra mim se ele é filho desse garanhão ou desse outro aqui. Nenhum deles tem histórico de problema genético, sabe? Alguma coisa assim que pode influenciar na saúde desse potro. Nenhum desses que você usa aqui. Então, se não tem isso, não tem por que eu ficar pensando nisso. Aí, claro, de repente, se, por exemplo, eu tive potro lá que nasceu com microftalmia, aí realmente esse cruzamento aí a gente quer lembrar quem é esse cruzamento pra gente evitar, entendeu? Porque realmente pode ter alguma relação. Mas fora isso, fora essa situação, pra que me importa, gente? Eu sou clínica. Até porque eu não quero chegar no hospital. Não quero que perguntem, mas quem é o pai dela? Quem é a mãe? Então, eu tenho que ver para que médico eu mando, então, né? Se eu vou mandar para o mais top de todos ou para um mais ralé, assim, porque depende do quem é o pai e a mãe dela. São questões culturais de cada área, assim, que são muito fortes, mas eu penso exatamente assim. E aí, Fernanda, quais são as áreas que você acredita que são uma base, uma formação mínima para quem tem essa intenção de trabalhar com neonato? Então, assim, o que a pessoa já tem que começar a prestar atenção antes? A gente sabe, como a gente falou, o buraco é mais embaixo, a visão tem que ser mais ampla. Para você ser um bom especialista, você tem que ter andado um bom caminho aí como generalista, conhecendo áreas bem diversas. Então, na sua experiência, o que você recomendaria? Olha, a primeira coisa que eu pensaria é entenda o que é um cavalo. Bom, se você está pensando em anatologia de equino, claro. Mas assim, entende o que é o animal, a espécie vai trabalhar ali. Vê um animal normal, não fica vendo só animal em hospital. Isso é uma coisa muito interessante, até que é muito forte lá na UFPEL, né? Uma coisa que o Nogueira e a professora Bruna plantam muito nos alunos, que eu achei muito legal, que é todos os alunos lá do grupo de estudos, lá, o Clinec, fazem estágio em Aras. Então, eles vão para o Aras e ficam assim, um mês, ajudando o veterinário, porque lá é muito área de PSI, então é um manejo diferenciado, é um manejo muito mais de perto, assim, que eles fazem com o veterinário lá sempre e tudo. Então, esses estágios são muito legais. Então, eu recomendo isso, você vivenciar o que é a rotina do animal normal. O que um animal sadio ele faz na vida dele? Ele come? Como é que ele come? Porque como que você vai querer saber o que está errado se você não sabe o que é o normal? E, claro, toda aquela base lá que ninguém quer prestar atenção, mas que é muito importante, de anatomia, fisiologia. Tanto que eu tenho empurrado muito para falar de fisiologia neonatal nas palestras, sabe? Porque, assim, eu acho que o que você tem que entender o básico. Conseguir relacionar aquilo ali no seu dia a dia. Porque se você consegue saber como a maquininha funciona, você com certeza vai saber o que fazer quando ela não está funcionando bem. E um outro recado também, que eu gosto sempre de falar, que assim, eu não sou especialista em neonatologia e obstetrícia equina. Nem eu, nem ninguém aqui. Ou pelo menos a maior parte das pessoas, assim, normais. Porque não existe esse título aqui no Brasil. Não tem título nem de especialista em clínica de equinos ou clínica de grandes aqui no Brasil. Tá? Então todo mundo que se fala especialista está se dando um título. Claro, é o direito da pessoa. Eu só não acho que eu sou a pessoa para me dar título nenhum. Eu costumo falar que eu sou especializada ou que eu estou me especializando, mas você não vai me ouvir falar que eu sou especialista. Ano que vem eu quero ir para o meu doutorado, que já é mais um passo aí nesse caminho. Mas, assim, vamos com calma. Vamos degrauzinho por degrauzinho que a gente chega lá. Aquela típica montanha-russa, né? Tem um desenho que é o caminho que eu planejei. Uma reta linda, assim, ó. E como realmente foi? Tipo, é a vida em todos os aspectos, inclusive nos aspectos profissionais. Então, eu acho bem importante essa questão do focar no básico, porque o básico é importante. Não fosse, ele não estaria lá nos primórdios do curso. Os alunos alguns até gostam da fisiologia, bacana, tal, entender aqui como funciona, sei lá, fisiologia renal, quem vai, quem vem, quem absorve, quem excreta, enfim. Mas acaba que, para muitos cursos de veterinária, pelo próprio modelo de ensino que a gente tem,
Quando a pessoa chega lá na clínica, ou na própria semiologia, eu falo, gente, quais são os órgãos do sistema respiratório? E o respiratório, hein, que é tipo, quase nada. Então, assim, acaba ficando muito distante da parte em que você aplica aquele conhecimento. E aí a pessoa já não lembra mais, e aí ela atropela aquilo porque ela quer conhecer o novo, ela não quer voltar no que já foi. Só que a gente tem que voltar no que já foi o tempo todo. Porque chega uma hora que você vai ler um livro de clínica, que vai ter uma explicação lá, e aí fisiologicamente acontece isso. E aí dá vontade de completar a frase, porque Deus quis. Falei, não entendi, isso não fez sentido para mim. Volta lá na fisiologia, na farmacologia, volta lá nas disciplinas do ciclo básico para entender por que aquilo está escrito ali. Então, é bem importante entenderem a relevância dessa base. E essa questão da especialidade que você falou é bem bacana também, porque realmente essa cultura dos colégios está surgindo no Brasil muito recente. Que uma outra coisa que eu fico bem chateada, não sei você, mas eu fico muito chateada, é de ver os eventos, as coisas assim, congresso de medicina veterinária, você vai ver, só tem clínica de pequenos e cirurgia de pequenos. Sim. Olha, eu fico de cara. Outro dia mesmo tinha um instituto bem famoso, com curso de neurologia veterinária. Eu já olhei tantas vezes a programação desse curso de neurologia, esperando encontrar alguma coisa de grande. Eu sei exatamente eu o que mandei você tá mensagem. falando. Eu mandei mensagem e falei, oi, tudo bem? Então, quando são as aulas de equinos, ou de grandes? Não tem, não. Mas então tem que mudar o nome, porque então não é veterinário. Veterinário é muito mais que isso. Então, assim, nada contra. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer evento focado mesmo, mas dê o nome certo. Porque senão você está iludindo as pessoas, que eu me senti iludida. Mas essa cultura dos colégios, ela é muito recente, né? Então tem o de cirurgia, tem o de anestesiologia, tem o de oftalmologia, e até onde eu sei, a gente ainda não tem nada direcionado especialmente para grandes, assim. Não, clínica, não tem. Nem para os hipiatras, nem para os buiatras, não tem isso. Então, realmente, essa questão do especialista fica em xeque aí, porque não existe o título. O pior que eu acho, Thaís, é que tem instituição cara de pau que faz o certificado colocando lá, confere o título de especialista em clínica de equinos, sei lá, o que for. Como assim? Você não tem nem poder para conferir título de especialista para ninguém, cara. E todas as vezes que eu falo isso é engraçado porque as pessoas ficam bravas comigo. Eu falo, gente, mas não sou eu. Vai lá no CFMV. Vai no Conselho Federal e reclama com eles. Não é a Fernanda que inventou, que tirou isso da cartola. Se eu não me engano, são 11 títulos atualmente que a gente tem de especialistas aí disponíveis. Tanto que eu falo, a minha melhor chance de ser especialista é na acupuntura, quem sabe? Que aí tem o Colégio de Acupuntura Veterinária Brasileira, e aí quem sabe? Mas o de neonatologista ou de clínica de grandes está difícil. Bom, eu queria agradecer, então, a você, Thaís, pelo convite. Adorei esse papo, acho que foi bem legal. E é isso, obrigada e até mais. Muitíssimo obrigada, adorei o papo com você. Tenho certeza que você tem muito a oferecer, muito a ensinar. Você já dá bastante palestras, já tem uma experiência bacana aí para compartilhar com o pessoal também. Então, parabéns pelo seu trabalho. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!